Manifestação seria a materialização no plano físico daquilo que nós idealizamos no plano mental. Ou seja, é a conquista daquilo que você intencionou com clareza e objetividade. É o produto do que algumas pessoas chamam de cocriação. Para entender a manifestação, é muito interessante você fazer uma retrospectiva da sua vida e relembrar todas as coisas que você conquistou, todas as coisas que você manifestou, tanto as boas quanto as ruins. Ou seja, todas as vezes que você viu se concretizar algo que você manteve em mente por muito tempo, de uma forma muito fixa. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que muitas das coisas que você tinha medo ou uma aversão muito grande acabaram acontecendo. Isso acontece porque quando a gente tem medo de algo, a gente acaba ficando meio obcecado por aquilo. A gente fica paranoico e fica rodando aquilo na nossa mente 24 horas por dia. Nós nos envolvemos emocionalmente com angústia, ansiedade, que são formas de medo. Nós colocamos muita energia ali e, inevitavelmente, aquilo acaba acontecendo. Quando a gente olha para coisas negativas, o processo, ele fica evidente. Então, você tem o medo, que te gera pensamentos compulsórios sobre aquele negócio acontecer, somado ao envolvimento emocional, né? Então, angústia, ansiedade, aflição e etc. Tudo isso mantido, né, na sua mente por um determinado período de tempo, até que aquele negócio acontece e aquilo ali se concretiza. Então, para realizar coisas positivas, a ideia é a mesma. Com a vantagem de que, por exemplo, um pensamento de amor e uma intenção amorosa são muito mais poderosos do que intenções de medo. Então, teoricamente, você deveria manifestar coisas positivas muito mais rápido e você, de fato, consegue quando você coloca amor nas suas intenções. A questão é que a maioria das pessoas não consegue se manter por muito tempo em estados amorosos por conta do vício nas emoções negativas. Manifestar coisas boas parece ser mais difícil, porque a gente insiste em manter emoções negativas. Falei mais sobre isso no vídeo que eu vou deixar o link aqui. Em resumo, todos os autores que falam sobre esse tipo de assunto, todos os cursos e workshops que existem, eles têm uma coisa muito clara e em comum a todos eles, que é a questão do bem-estar. Você precisa se sentir bem para receber coisas boas. Se você se sente mal, você só é compatível com coisas ruins. Então, pensamentos negativos e sentimentos negativos, eles criam resistência no processo. Se você parar para pensar, as coisas negativas acontecem com você porque antes mesmo de que elas acontecessem, você já estava ali frustrado, com medo, ansiedade. Emocionalmente, você estava vivendo como se aquilo já tivesse acontecido. Porque você estava vivendo no seu medo. Então, quando você não quer que algo aconteça, você tem que se distanciar emocionalmente daquilo. Então, se algo ruim acontecesse com você, como você ia se sentir? Negativo, né? De uma forma ruim, com medo, com ansiedade, com angústia, com tristeza, etc. Então, se você não quer que isso aconteça, você não deve cultivar essas emoções ruins. Porque se você cultivar elas, você vai estar compatível exatamente com aquilo que você não quer que aconteça. Quando você quer algo, você precisa se aproximar emocionalmente daquilo. Então, é se colocar em um estado emocional onde aquilo já é real. É uma emoção de você ser um com aquilo, de você ser a pessoa que já realizou, a pessoa que já viveu aquilo, que já está naquele estado que você deseja. Mas a maioria das pessoas entende isso de uma forma errada. Quando a gente fala, gera envolvimento emocional com o que você deseja, né? Quando você faz lá uma visualização. A emoção que a maioria das pessoas coloca é o desejo. É o desejo de ter aquilo. Só que quem deseja, deseja eternamente. Porque se você deseja, é porque você não tem. A emoção que te aproxima daquilo que você quer é a emoção que você sentiria ao receber aquilo, ao já ter aquilo. Como você se sentiria se aquilo já fosse parte da sua vida? E você não se sentiria desejando aquilo, porque ninguém deseja uma coisa que já tem. Então você tem que pensar, como que eu vou me sentir quando eu tiver isso? Né? Alegria, gratidão, amor, paz, tranquilidade, etc. Geralmente, tudo que a gente quer é algo que nos traga, que na nossa mente vai nos proporcionar esses sentimentos. Porque o que a gente quer, no fundo, é se sentir bem. Esse é o nosso objetivo.
mas a gente projeta esse objetivo em coisas. Então, eu vou me sentir bem quando eu tiver isso, eu vou me sentir bem quando eu tiver aquilo. Então, tudo que você deseja porque você acredita que aquilo vai fazer você se sentir bem. Um dos livros mais famosos que fala sobre isso, né, são os livros do Abraham Hicks. O Peça e Será Atendido, ele fala muito que o que atrasa a realização daquilo que a gente intenciona, daquilo que a gente quer, é a nossa resistência interna. O tempo que leva pra gente conquistar algo, pra gente realizar algo, depende do nosso nível de resistência interna. Quanto mais resistência, mais vai aparentemente demorar para aquilo acontecer. Então, existem 3 componentes que são essenciais quando você está falando dessa questão da manifestação. O primeiro é o sentimento de bem-estar. Então, é você priorizar o seu bem-estar e ter sentimentos bons, sentimentos positivos, pensamentos positivos acima de qualquer coisa. Se você fizer isso, você já muda muito a sua vida, porque você sempre recebe coisas que são compatíveis com o seu estado emocional. Então, se você se mantém positivo, tudo aquilo que é negativo não vai ser compatível com você. Logo, vai ser afastado de você. O segundo componente é você ter clareza do que você quer. Ver isso como algo possível. Porque não adianta você querer algo que, no fundo, você acredita que não é possível. Só acontece com você aquilo que você acredita. O terceiro ponto é a questão da sua compatibilidade vibracional. Que é sobre internalizar aquilo e criar as emoções de já ter aquilo para que você se torne emocionalmente compatível com a realidade que você quer. Pra mim, essa é a mais difícil. A maioria das pessoas, no fundo, não consegue criar as emoções de já ter aquilo que ela deseja, porque ela acredita que ela só vai se sentir bem quando ela tiver um negócio. Então, ela não consegue se sentir bem antes. A maioria das técnicas de que são desenvolvidas são justamente para facilitar esse terceiro componente. A nossa mente pode ser treinada para isso. Então, quando você faz uma visualização criativa, é como você usa a sua imaginação, porque o seu cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, para se ver vivendo aquilo que você deseja. Isso vai gerar as emoções em você. Porque a maioria das pessoas que não tem a mente treinada não sabe fazer visualização. Porque visualização é uma coisa que você precisa ser muito detalhista. Nossa mente, ela divaga muito. Quanto menos disciplinada a mente de uma pessoa, mais difícil para ela vai ser até fazer uma visualização. Ela não consegue ficar 1 hora só visualizando aquilo que ela quer em riqueza de detalhes. Então é ver a cena na sua mente de forma nítida, com riqueza de detalhes, ver cores, sentir texturas, sentir cheiros, sentir as emoções, tocar nas coisas, observar as coisas, imaginar você na cena. E isso não é fácil para uma mente que não tá treinada, para uma mente que não tá disciplinada e não sabe focar e nem imaginar. Nossa habilidade mental da imaginação, se a gente não exercita ela, ela vai atrofiando. E a maioria das pessoas não tem o costume de exercitar essa habilidade. Por que é tão importante esses exercícios? Porque se você fizer da forma correta, com a intenção correta e com intensidade, você consegue se colocar nesse estado emocional de ter o que você quer. E aí você consegue descobrir exatamente como que você se sente. Aí é mais fácil você voltar para esse sentimento quando você quer. Quando você tá nesse estado de já ter o que você quer, significa que você soltou o desejo de ter aquilo. Porque quem já tem não deseja. O desejo, ele coloca muitos obstáculos na realização daquilo que a gente quer. Porque o desejo não é uma emoção positiva. A nossa mente é uma ferramenta muito poderosa. Ela é capaz de fazer coisas que muitas pessoas não fazem ideia. E a maioria de nós faz um uso péssimo dela. Conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai ganhando mais consciência da importância de tudo aquilo que a gente pensa. E, de fato, a gente vai se tornando consciente de tudo aquilo que a gente pensa. E aí fica mais fácil fazer correlações entre o que está dentro de você e o que você vê fora de você. A manifestação é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Então, se você quiser compreender esse processo, você pode pegar cada dia tudo o que te acontecer e você se perguntar como eu manifestei isso. E tentar voltar e ver exatamente tudo que você fez. E assim você vai ganhando familiaridade com o processo. Quando você for fazer coisas de forma intencional, o ideal é que você comece com coisas pequenas, possíveis de acreditar. Por quê? Conforme você vai fazendo isso com coisas mais simples e mais fáceis de acontecerem e elas realmente forem acontecendo, você vai aumentando a sua fé no processo. Então você vai acreditando cada vez mais na sua capacidade de trazer para sua realidade aquilo que você idealiza na sua mente. Então, começar com coisas pequenas aumenta a sua confiança no processo. E aos poucos, daí você pode ir se desafiando e expandindo os seus limites.
Eu vou deixar aqui o vídeo sobre expansão de consciência, que pode também ser muito útil para você aumentar o seu nível de compreensão da realidade. Então era isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!